Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o texto da Epístola de Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 3 e este capítulo fala acerca da justificação pela fé. Este capítulo 3 apresenta-nos uma ilustração tremenda daquilo que o apóstolo Paulo tem declarado ser a justificação. Esta ilustração apresenta-nos aqui a pessoa de Abraão. Abraão foi o pai da nação de Israel, era uma referência para o mundo semítico. E realmente ele era essa declaração, ele era essa pessoa, essa personagem que personificava a fé. Pois ele recebeu uma promessa de Deus e ficou firme nessa promessa durante 25 anos, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. E ao crer em Deus, diz o texto bíblico lá no livro do Gênesis, diz que isso lhe foi imputado para a justiça, lhe foi atribuído, lhe foi concedido para a sua justiça. Então, é importante nós entendermos que simplesmente a fé na palavra de Deus é que levou Abraão a essa relação com Deus, a essa salvação. Não foi os seus atos de justiça, não foram as suas obras de caridade, não foi tampouco a circuncisão, muito menos ainda o cumprimento da lei, porque a lei só veio 430 anos depois de Abraão. Então, foi a fé que ele teve em Deus que fez toda a diferença na sua vivência. E por isso mesmo é que ele foi declarado justo por Deus. Paulo então traz este exemplo à reflexão dos Gálatas para mostrar também que o homem ainda hoje continua a ser salvo única e exclusivamente pela fé e não por obras da lei. Sempre foi assim desde o início e continua a ser ainda hoje. E por isso mesmo o livro dos Gálatas nos diz então, a partir do verso 8, e nós vamos ler no capítulo 3, diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão e disse: Em ti serão abençoados todos os povos. Esta aqui é uma declaração tremenda. O apóstolo Paulo mostra claramente que Abraão, ele foi salvo em primeiro lugar pela fé. Esta é a base de tudo. E o facto de ele ter sido salvo pela fé, todos aqueles então que vieram a depositar a sua fé em Deus são filhos de Abraão, são salvos pela fé. Filhos de Abraão são todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo pela fé, porque é efetivamente Jesus que é o descendente de Abraão, segundo a carne, para que nós pudéssemos então ser descendentes de Abraão espirituais. Não étnicos, mas espirituais. Nós temos a nossa própria raça, a nossa própria etnia, somos lusitanos ou somos, enfim, de outros povos, de outras raças, dependendo do ouvinte, de qual é o seu povo, qual a sua etnia. Pertencemos efetivamente a outro grupo étnico e outro grupo, se calhar até linguístico, porque temos ouvintes de vários outros países, mas para todos os efeitos, a nossa orientação espiritual, o nosso pai espiritual é Abraão, porque ele foi o pai da fé. Foi ele, digamos assim, um marco histórico na humanidade com a sua fé. Por isso mesmo é uma referência extremamente importante para a fé. A fé de Abraão então foi-lhe imputada para a justiça. A nossa fé em Cristo nos é então imputada também para a justiça. Imputada é colocada, é uma mais-valia que nós temos para a nossa justiça. Quer dizer então que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há mais nada que nós possamos fazer que nos possa trazer essa justificação. Foi Jesus que tudo fez, tudo pagou para nós podermos ter vida eterna. Nós encontramos então, por isso mesmo, cristãos em todas as partes do mundo, em todas as raças, em todas as línguas, porque esta boa notícia de Deus
é para todos os povos. E os povos não têm que se tornar com a cultura dos judeus ou com a cultura dos portugueses, quando nós espalhámos pelo mundo, enfim, há 500 anos atrás, e quisemos levar as cruzadas, que foi alguns dos atos mais bárbaros que alguma vez se cometeu, pensando que dessa maneira estávamos a evangelizar. Não tem nada a ver com evangelização, habituar as outras culturas a fazerem coisas que nós fazemos. Hoje em dia, ainda bem que tem-se dado passos gigantescos no conhecimento das coisas e se consegue perceber o que é aquilo que é verdades bíblicas daquilo que são cultura, padrões, aquilo que tem a ver com aspectos das vivências dos povos, e não podemos misturar as coisas. Infelizmente, às vezes as coisas misturam-se e isso está errado. Não podemos obrigar pessoas a vivenciarem determinados hábitos porque num determinado povo assim é que se faz, assim é que se pratica. Então temos que perceber aquilo que é Bíblia, aquilo que é pecado e que temos que deixar, independentemente da nossa cultura, mas também temos que entender o que são os aspectos culturais e que fazem parte de nós como povo lusitano. Então isso é uma mais-valia, tem a ver connosco como povo, e não devemos desprezar de forma alguma a nossa cultura, a nossa identidade, as nossas raízes históricas. Isso faz parte de nós. Então precisamos de ficarem alicerçados na fé, percebendo que a cultura é uma coisa à parte da fé e dos princípios de Deus. Mas nós temos, para todos os efeitos, já tantos anos em que o cristianismo está na Península Ibérica, que efetivamente algumas das coisas que são a nossa cultura estão também ligadas com o cristianismo. Podemos dizer que temos uma cultura cristã também. Mas temos que sempre olhar para a Bíblia para verificar se aquilo que nós chamamos cultura cristã é efetivamente cultura cristã, ou se não será mais uma cultura pagã misturada com o cristianismo, porque também temos muitas coisas pagãs misturadas com o cristianismo e que às vezes nós não sabemos muito bem distinguir uma coisa da outra. Mas voltando aqui ao nosso texto, porque este hoje não é o nosso tema, não é a cultura, não é o nosso tema, é aqui esta questão de em ti serão abençoados todos os povos. Esta é uma declaração realmente fantástica. É o pré-anúncio do Evangelho. É um pré-anúncio destas boas novas. Em Abraão e no seu descendente, então, é anunciado o Evangelho, esta bênção, esta boa notícia. E a boa notícia qual é? É que nós podemos ter um relacionamento com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Não é através dos seus méritos, não é através de ter uma religião certa, não é através de tradições ou penitências, não é através de reencarnações ou outras ideias filosóficas, ainda por mais interessantes que elas sejam. Não é por isso. É pela morte de Jesus Cristo que nós podemos ter vida eterna. E isto é tremendo, é uma declaração extremamente importante para nós darmos atenção. Mas o apóstolo Paulo diz mais coisas nesta carta aos Gálatas. E eu gostaria de olhar para o capítulo 3, o verso 9, e ela diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui vemos que ninguém precisa de se ligar a um sistema legalista de tradições e disto e daquilo para poder ser abençoado. Não. Precisamos simplesmente de declarar a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E dessa forma somos abençoados por causa das promessas de Deus. Não por causa de um sistema religioso, não por causa das tradições, não por causa dos sacramentos, mas por causa do sangue de Cristo. Agora, com isto eu não estou a dizer que não precisamos de uma comunidade religiosa. Às vezes eu ouço pessoas a dizer: eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações e isso basta. Eu quero dizer de uma forma muito clara: não basta. A palavra de Deus nos mostra também, nós já estudamos textos aqui onde falamos sobre isso, e é importante sempre ter esta perspectiva do todo. A Bíblia mostra claramente que nós sozinhos não podemos ter uma vida espiritual saudável. É como dizer que uma mão que é cortada do nosso braço pode viver a vida feliz dela e continuar a funcionar bem. Você diria: estás louco. Eu conheci um senhor que estava a fazer uma obra e de repente ele distraiu-se e cortou um dedo. Ficou sem o dedo saiu literalmente. Sabem o que é que fizeram? Pegaram no dedo, colocaram num saco de gelo e rapidamente levaram a pessoa para o hospital para voltar a colocar o dedo no sítio. Porquê que é isto? Porquê que se fez essa prática? Porque se não tivessem tido o cuidado suficiente,
O dedo teria morrido por ter sido cortado e estar longe do corpo. Assim é com a vida espiritual. Você não pode ter uma vida espiritual saudável longe de um corpo local. A igreja é apresentada como um corpo de Cristo. Então você, se é membro de uma igreja, não pode continuar a estar ausente dos cultos, não pode continuar a estar ausente da vida espiritual dessa igreja. Se o dedo ficar longe do corpo, se não for conservado em gelo, poucas horas depois está morto e não pode ser reutilizado. Graças a Deus esse senhor ficou bem, voltaram a pôr o dedo e graças a Deus ele hoje mexe outra vez o dedo como deve ser. Mas porquê? Porque houve necessidade de uma cirurgia urgente para pôr o dedo de novo no lugar. Se você está afastado da sua comunidade, eu digo, corra rapidamente para as urgências espirituais e recoloque-se no corpo. Faça uma cirurgia espiritual e ligue-se de novo ao corpo. É uma intervenção que dói. Imagina, aquele senhor não pôde mexer aquele dedo rapidamente. Talvez você não pode ser reintegrado nos seus ministérios rapidamente. Talvez você não pode começar já a fazer muitas atividades dentro da sua comunidade. É como um dedo quando é colado ao corpo outra vez. Fica com pontos, aquilo dói, precisa de fisioterapia, precisa de tratamentos, precisa de medicação, precisa de ser desinfetado, até que tudo volta ao normal. Leva tempo. Assim como leva tempo você reintegrar a sua comunidade. Volte para a sua comunidade, reintegre a comunidade, espere que realmente a terapia funcione e você se ligue efetivamente ao corpo, passe a fazer parte desse corpo. Mas isso é uma consequência, mais uma vez, da sua relação com Deus. Você precisa ter a salvação em Cristo Jesus e ligar-se a uma igreja onde a palavra de Deus é declarada com toda a integridade. Não se envolva em comunidades que põem mais valor nas tradições, que põem mais valor em sistemas religiosos. Não se envolva em comunidades onde o mais importante é o status, onde o mais importante é a tradição, onde o mais importante é, enfim, foi assim no passado, é assim no presente, há de ser assim no futuro. Olhe para a Bíblia, veja se a comunidade onde você está a ensinar a Bíblia, porque é a Bíblia que deve ser a nossa orientação de vida. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, às vezes perco-me um pouco os comentários, mas é impossível deixar de os fazer porque eles são tão importantes e diretamente saem destes textos bíblicos. Mas diz assim a palavra de Deus no verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Notemos bem aqui esta questão, que é bem difícil e perigosa. É uma posição que aquelas pessoas que procuram viver segundo a lei se colocam. Elas colocam-se debaixo da maldição. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo está a dizer. Porque ninguém pode permanecer em completa observância à lei. É impossível nós vivermos todos os requisitos da lei. Muitas vezes nós pensamos, bem, a lei é aqueles 10 mandamentos. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar dos 10 mandamentos que encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20. Não, a lei é bem mais abrangente. A lei de Moisés, que é o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando se falava em lei, falava-se destes 5 livros, tem cerca de 400 e muitas orientações, mandamentos, requisitos que eram necessários serem cumpridos. E estamos a falar entre lei moral, lei cerimonial, lei ritual. Havia uma série de leis que orientavam tanta coisa, lei jurídica. Então, dentro daqueles 5 livros encontramos uma série de leis. E era disto que o apóstolo Paulo estava a falar quando falava da lei. Não só dos 10 mandamentos. Nós já sabemos que até para os 10 mandamentos seria difícil nós conseguirmos cumprir todos esses 10 mandamentos de uma forma rigorosa, diária, toda a nossa vida. E ele diz, se falhassem um, então estão debaixo de toda a maldição da lei. E prossegue então ele a dizer, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esta é uma declaração bombástica, uma declaração tremenda. O justo viverá pela fé. Porque é óbvio que ninguém consegue estar toda a vida, todos os dias, 24 horas por dia, sem pecar. Mesmo olhando só para os 10 mandamentos. Vamos ficar com os 10 mandamentos. A minha pergunta é, começando pelo primeiro, não precisamos se calhar sair do primeiro.
O primeiro mandamento é para nós honrarmos a Deus, termos um só Deus, um único só Senhor e honrarmos a Deus acima de todas as coisas. A minha pergunta para si é: você consegue honrar a Deus acima de todas as coisas? Quantas vezes você já fez a oração a outro ser qualquer, a outra entidade qualquer que não Deus? Talvez você já orou para Maria, para Pedro, para Paulo, se calhar para outro apóstolo qualquer, ou Santo António, São isto ou São aquilo. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas. Esses mesmos 10 mandamentos dizem para nós não fazermos imagens de escultura, para nós não adorarmos a imagem, não adorarmos a ídolos. A minha pergunta é: você tem alguma imagem em casa? Se calhar já falhou aqui nestes mandamentos. Então, se quer continuar a viver debaixo da lei, teria que mudar esta situação. Ao mesmo tempo, já estaria debaixo da maldição da lei. E é por isso mesmo que necessitamos da pessoa de Cristo. Mas talvez, passando destes mandamentos, se calhar você diz: pois, eu não matei ninguém. Ok, talvez não. E fico contente com isso. Mas talvez você acabou esta semana de mentir lá no escritório. O seu patrão disse que estava numa reunião e afinal não estava. Pediu: olha, diz aí ao cliente que eu não estou, não o posso atender. E você sabe que é mentira. E você vai atrás dessa mentira e mente também. Talvez você tenha uma vizinha ou um amigo e queria livrar-se dessa situação e pede aí ao filho: olha, diz que o pai ou a mãe não estão em casa. E afinal até estava. Percebe o que é que implica viver de acordo com a lei? É por isso mesmo que o apóstolo Paulo diz: é evidente, é óbvio que ninguém consegue viver pela lei. Porque aqui ou ali, nesta ou naquela situação, nós vamos falhar. Nós vamos cair. Por isso mesmo necessitamos de depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque é o único que pode perdoar pecados. Não há mais ninguém que possa perdoar pecados. Só Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que o nosso pecado fosse perdoado. O verso 12 ainda deste livro continua a seguir a dizer o seguinte: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. É óbvio, quer dizer, se vamos viver daquela maneira, se queremos optar pelo sistema da lei, então não conseguimos conciliá-lo com o sistema da fé. A lei agora, no entanto, é importante. Não podemos desprezá-la. Vamos continuar a ver o que é que o texto bíblico diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui este texto bíblico está mais uma vez a fazer referência à lei de Moisés. Na lei de Moisés dizia exatamente isso, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus. E por isso mesmo é que o apóstolo Paulo cita este texto bíblico. E ele em outras epístolas ele fala acerca desta condenação da lei. Será efetivamente que nós estamos ou não debaixo dessa condenação? E o apóstolo Paulo dá-nos a resposta no livro que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 3, ele diz: todos, pois, pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Não há um único justo, nem um sequer. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo quer deixar isto muito claro, que foi Cristo que nos resgatou da maldição da lei. Não havia possibilidade de nós, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, sairmos debaixo dessa maldição. E ele fez-se, ele próprio, diz o verso 13 do livro de Gálatas, próprio maldito em nosso lugar. Porque ele sabia que era impossível para si, para mim, conseguirmos sair dessa situação. Porque efetivamente é uma situação terrível. E é por isso que o apóstolo Paulo cita o livro de Deuteronômio, no capítulo 21, o verso 23, dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É a declaração que Deus faz, dizendo que Cristo Jesus assumiu a penalidade em nosso lugar. E o apóstolo Paulo, ainda mais uma vez, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu pecado, que foi Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós. Esta é a grande novidade do Evangelho de Jesus. É que Jesus Cristo é efetivamente o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Isto nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6. E o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, no capítulo 2 do livro de Timóteo, no verso 5, ele diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
Mas para que não fiquem a pensar que é só o apóstolo Paulo que fala disso, o próprio apóstolo Pedro diz no livro dos Atos, capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é fundamental você entender. Você não pode ser salvo nem por Maria, nem por José, nem pelo Manel, nem pelo Francisco, nem pelo Pedro, nem pelo Paulo, por ninguém. Não há religião nenhuma à face da terra que possa salvar. Não há nome nenhum dado debaixo da terra, em cima da terra, nos céus, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E esta é a declaração do apóstolo Pedro. É a declaração do próprio Deus. Infelizmente, eu sei que muitas vezes há confissões religiosas hoje que estão a tentar elevar determinadas figuras da história ao nível de Jesus, colocando-as como corredentoras com Cristo. E isso é heresia. Isso é contrário às Escrituras. Porque a própria Bíblia declara que só Cristo pode salvar. Não há ninguém, por melhor pessoa que tivesse sido, que possa se colocar ao lado de Jesus para salvar. Então, ouçamos mais uma vez, não as tradições, não os raciocínios lógicos, não aquilo que algum grupo de teólogos pensou, mas aquilo que a Bíblia diz. Por isso prossigo na leitura da Palavra de Deus, no verso 14 deste capítulo 3 do livro de Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, que ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falasse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma a que venha a desfazer a promessa. Isto é fundamental compreendermos isto. Não é leis, não é tradições que podem nos colocar em comunhão com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.